E aí pessoal do canal, Dr. Arthur Curtarelli aqui falando. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a síndrome de Raynaud. Muitos pacientes têm isso e se preocupam. E também como que a gente faz o tratamento dessa síndrome. Antes da gente começar o vídeo, não deixe de deixar um like e comentário aqui embaixo. A síndrome de Raynaud, antigamente era chamada de síndrome do dedo morto, o que é um nome terrível, ainda bem que a gente parou de utilizar isso porque não faz sentido nenhum. É uma síndrome que surge de forma espontânea, normalmente em pacientes que estão ali depois dos 40 anos de idade e faz uma alteração súbita na coloração das extremidades, mais comum nos membros superior direito. Então, se você está pesquisando isso na internet, se você encontrou esse vídeo, já te alerto de que essa é uma síndrome muito benigna, que não causa mal nenhum, apesar de assustar bastante os pacientes. O que acontece? A circulação da extremidade, ela tem vasos muito pequenininhos, e esses vasos eles têm uma parede muscular que responde a algum trigger, algum gatilho externo. Então, se você sai de um banho muito quente e entra num ambiente muito gelado, ou o inverso, se você está num ambiente muito gelado e entra num ambiente muito quente, essa circulação periférica ela sofre vasoconstricção. A musculatura, igual a musculatura dos nossos membros, ela constringe, ela faz força, e aí o vaso sanguíneo fecha, e isso acaba por desencadear uma alteração de cor, temperatura e aspecto das extremidades. Então, o que acontece quando você sai para um ambiente muito frio e vê os seus dedos muito roxos. Isso é fisiológico, acontece mesmo. Mas tem pacientes que têm esse mecanismo exacerbado. E aí ele é exacerbado em um ou outro dedo, ou na mão, e aí faz assimetria, e isso assusta muito os pacientes. Então, vou te mostrar algumas imagens aqui de pacientes que têm síndrome de Raynaud que chegam no consultório com esse tipo de queixa. Veja a ponta do dedo desse paciente aqui, como tem uma alteração de coloração muito grande em relação ao outro. E a gente tem várias formas de apresentação. Então, às vezes o dedo fica bem pálido assim, ou às vezes ele fica bastante roxo, e isso pode pegar um ou outro dedo. Não tem nenhuma regra sobre isso. O que acontece é que os vasos sanguíneos dos dedos estão passando ali por um mecanismo de constricção e aí faz restrição da quantidade de sangue que chega na ponta do dedo. Mas o corpo é inteligente e de forma reativa ele avisa para a ponta do dedo, pode liberar o fluxo, não tem problema nenhum. E de forma súbita, esse vaso sanguíneo que estava muito apertado, agora se dilata e chega uma grande quantidade de sangue ali. Por isso que a gente vê variação de cor. Primeiro fica branca, depois fica muito vermelho e depois fica cianótico. Até brincam ali que é a bandeira da França, né? Uma alternância de cores. Essa é a síndrome de Raynaud. Ô, doutor Arthur, mas o que faz isso acontecer? A gente não sabe por que paciente tem e outro paciente não tem. Mas sempre que é desencadeado tem algum gatilho. E o principal deles é o frio. Então é muito comum as pacientes falarem, eu fui lavar a louça e aí eu faço síndrome de Raynaud. Ou eu saio do banho e aí acontece. Eu saio de casa no quentinho, vou para a rua e aí acontece. É muito ruim porque o aspecto é chato, assusta algumas pessoas. Essa é a parte chata. Mas em contrapartida, você definitivamente não vai perder a ponta do teu dedo, não vai ter nenhum tipo de amputação e só de aquecer a mão você resolve isso. Então, qual que é o tratamento? A gente não tem comprimido para isso, muito menos cirurgia. O que a gente sabe é que você tem que tentar evitar o gatilho que desencadeia a tua síndrome de Raynaud e mais, proteger tua mão do frio. Então tem pacientes que fazem luvas específicas para o dedo, por exemplo, ou a luva da mão inteira também pode contribuir. Se você colocar a síndrome de Raynaud no Google, possivelmente você vai encontrar imagens de pacientes amputados, perdendo a ponta do dedo e te garanto, nenhuma dessas é síndrome de Raynaud. Tem muitas imagens de Google que estão deturpadas com o nome da doença. Essa é uma doença muito benigna que não vai te causar mal nenhum. Agora, se ficar alguma dúvida, vale muito a pena você procurar o teu cirurgião vascular. Tem alguns diagnósticos diferenciais que com a ajuda de ultrassom Doppler a gente sana todos eles. Espero que esse vídeo aqui tenha contribuído para te tirar algumas dúvidas sobre síndrome de Raynaud, mas se ficar alguma coisa ainda pode me mandar aí embaixo aqui nos comentários, deixar seu like e se inscrever no canal. Eu te encontro nos próximos vídeos.